Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus possa nos envolver e que possamos aprender um pouquinho mais com o seu Evangelho. Separamos para o estudo desse momento do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Então, iniciamos a nossa reflexão buscando lá em Mateus: quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, as nossas próximas reflexões vão ser em torno destes versículos. Vamos procurar entender, buscar um pouco mais, de uma forma um pouco mais acentuada, mais profunda, o sentido dessas palavras. Então, a gente começa a nossa reflexão com a palavra aqui, esmola. Quando derdes esmola, mais embaixo repete, a fim de que a esmola fique em segredo. Vamos entender aqui nesse termo, esmola, toda a ação no bem, para a gente já começar a ter um entendimento. Então, quando agires no bem, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, a fim de que aquela ação fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, vamos estar analisando a ação no bem. Então, a mensagem fundamental nesses versículos é o serviço do bem totalmente desinteressado. Quando diz, então, não saiba a esquerda o que faz a direita, então a gente já extrai daí essa mensagem fundamental, o serviço do bem totalmente desinteressado. Isto é, estar além do egoísmo, colocando bens e talentos a serviço da paz coletiva. Então, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, poderia se traduzir em fazer o bem pelo bem. A ação no bem, tão somente pelo bem, sem nenhum outro interesse, sem nenhuma outra busca, simplesmente pelo prazer de realizar o bem. Então, a Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz de uma Psicologia Mais Profunda, tratando sobre a beneficência, ela diz que a beneficência é a ciência de bem fazer, é a arte da ação do bem. Vamos repetir? A ciência de bem fazer, a arte da ação do bem. Então, ela está colocando a beneficência como uma ciência e uma arte. Então, do ponto de vista da psicologia profunda, que é a psicologia transpessoal, a psicologia de Jung, do ponto de vista da psicologia profunda, é o compromisso de humanidade para com as criaturas no seu sentido mais elevado. Então, essa ciência de bem fazer, essa arte da ação no bem, ela é entendida como um compromisso de humanidade num sentido bastante elevado. Então, é isso que nós vamos
decifrar, né? Então, ela traduz como é o movimento que parte da emoção, buscando rehumanizar aquele que perdeu o contato com a sua origem espiritual, havendo desfeito o vínculo com as heranças parafísicas da sua realidade inicial. Olha só. Então ela coloca essa arte de benfazer como um movimento. Então ela está dizendo que é um movimento. E é um movimento que busca o quê? Busca rehumanizar. Então o que vem a ser esse rehumanizar? É a realização de humanizar mesmo. Então seria aquela psique que está desvinculada no sentido de humanidade, e através desse movimento da beneficência vai se alcançar esse patamar. Para aquele que perdeu, então ela fala de que um ser perdeu o contato com a origem espiritual e desfez de um vínculo com heranças da realidade inicial. Então, vamos ver o que ela estaria explicando aqui. Rehumanizar, já destacamos, né? Aquele que perdeu o contato com a origem espiritual, e laços desfeitos, vínculos desfeitos. Então, é um movimento que vai estar corrigindo uma rota, vamos pensar assim, uma rota que está desviada. Então, qual é essa origem que ela diz? Que origem é essa que perdemos? Porque esse ser somos todos nós. É toda essa humanidade que está amadurecendo, né? Então, assim, qual é a origem? Qual é a origem espiritual de todos nós? E qual o vínculo que foi desfeito? Então, ela responde para nós que a origem espiritual que nós perdemos e esse vínculo que foi desfeito é com o amor. Então ela diz o quê? Que o cosmo equilibra-se em parâmetros de harmonia inalterada, porque procede de uma causalidade inteligente que tudo estabeleceu em equilíbrio. Então, o que acontece conosco ainda estamos dentro de uma desarmonia que buscamos. Então, nós ainda estamos dentro do nosso processo evolutivo buscando esta harmonia inalterada, que nós, de uma certa forma, nos desvinculamos desse amor, nos desvinculamos dessa causa inteligente. Isso aqui estaria melhor ilustrado se a gente buscasse analisar ali a parábola do filho pródigo, mas isso seria para um próximo estudo, né? Então é importante a gente entender que o que ela está dizendo é que através da beneficência é possível a nós, seres desvinculados do amor, nos reinvincularmos neste amor, nesse parâmetro que é o amor. Então vejamos. A nossa situação atual, ela é de desarmonia. Nós somos escravos das nossas emoções, do medo, da culpa, da raiva. Escravos da posse, do domínio, da mentira, das arbitrariedades e ausência de justiça.
estamos vinculados nesses parâmetros, desvinculados do amor. Através do movimento da beneficência, mas dentro daquele quesito, não saiba a esquerda o que faz a direita, isto é, fazer o bem pelo bem, desvinculado do egoísmo, vai nos auxiliar a recobrar essa harmonia que foi perdida quando nos prendemos nestas emoções. Então, todas essas emoções aqui são emoções que nos desarmonizam, nos desvinculam com o amor. E ao reharmonizarmos e revincularmos com o amor, já estaremos libertos de todas essas emoções. Então, o eu profundo dorme em latência nos seres, aguardando os fatores propiciatórios da sua manifestação. Então, esse eu profundo, esse self, o que às vezes a gente chama também de centelha divina, é onde está ancorada as heranças que a gente chama, que ela chamou lá de heranças parafísicas, né? Então, mas esse eu, esse self, essa centelha, está aguardando o nosso trabalho de trazer isso, de acordar, né? De acordar esse eu que dorme. Então, esse não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, Jesus aprofunda a sabedoria das suas propostas no cerne do ser e não na sua aparência, alcançando o self em vez de deter-se no ego exterior e mascarado. Então, esse ego exterior e mascarado. Então, ele invertendo as propostas do ego pela proposta do ser. Então, todas aquelas emoções que nós estamos escravizados estão aqui no ego, nessa superfície do ego. E ele inverte essa proposta do ego para o self. Então, invertendo os valores do ter pelo ser, porque aqui dentro, no ego, nós estamos presos aqui no ter, no movimento do ter. E a proposta do Evangelho é para que você inverta esses valores, sair do ter para o ser. Invertendo também a ordenação do material pelo espiritual. Então, da posse e domínio pela renúncia e dedicação ao próximo. Tudo isso é possível dentro desse movimento do bem pelo bem. Então, fazer o bem pelo bem traz a alegria de oferecer e desatrela as paixões servis que propelem a receber mais, anulando-as com as inefáveis emoções da autossuperação, que é o passo inicial para a descoberta da excelência do servir. Então, quando nós ainda não estamos dentro desse movimento, nós ainda estamos num processo de despertamento da consciência, de buscar toda essa percepção, de buscar todo um autoconhecimento. No entanto, já é um caminho, já está mostrando como dar os primeiros passos dentro dessa trajetória de vir um dia a estar desatrelado dessas paixões servis e descobrir a alegria de oferecer. Então,
conseguindo assim essa autossuperação de toda essa escravidão que o ego nos coloca dentro das nossas paixões, que ela chama aqui de paixões servis. Então, mediante o anonimato das ações dignificantes, porque lembra lá, quando derdes a esmola, mantém em segredo, né? Então, o anonimato das ações dignificantes, de forma que a sua prática não receba o prêmio da gratidão do beneficiado, nem o reconhecimento do grupo social. Por quê? Produz a sintonia com a beneficência real, ao contribuir com o pão para o esfaimado ou o medicamento para o enfermo, sobretudo, porém, mediante a gentileza, a afabilidade, a compaixão. Por isso que nós colocamos lá, vamos entender esmola por toda a ação no bem. Por meio da educação, do conforto moral aos padecentes, do esclarecimento libertador a todos que ignoram as verdades morais e espirituais da vida. Então, há imensas possibilidades de realização desse bem. Então, essa beneficência deixa de ser uma virtude metafísica para tornar-se uma conquista intelecto-moral que dinamiza os valores éticos e espirituais sem desumanizar o ser antes tornado irreal e divinal. O que ela quis dizer com essas palavras? Que nós não temos que pensar que essa possibilidade não é nossa, que essa possibilidade de realizar o bem pelo bem, quer dizer, esse movimento dessa realização não é uma possibilidade para um ser divinal, para um ser irreal. Não, ela é uma possibilidade nossa. Todos nós contamos com essa possibilidade. Então é muito possível esse movimento, é muito possível essa realização. Então é um valor que não está no metafísico, ele é possível dentro do nosso plano físico. Então, trata-se de compreender os objetivos de amar pelo prazer de fazê-lo e socorrer por um impulso emocional de contribuir em favor de um futuro contexto humano menos enfermiço e egóico, que é a nossa realidade atual. Nós somos ainda esse ser enfermiço e egóico, quer dizer, tudo girando dentro do eixo do egoísmo. Então, o eixo do egoísmo é aquele eixo em que nós vamos nos fechando, gerando aquela região de sombra. Então, o impulso inverso, ele vai abrindo a luz e, logicamente, iluminando as trevas, né? Então, nós somos ainda esse ser, mas essa descoberta, né, dessa alegria do servir, de ter esse prazer de atender os objetivos do amar, ele vem justamente trazendo, imprimindo em cada um esse contexto do futuro, porque quando a humanidade evoluir, estaremos dentro desse perfil de uma humanidade não egóica, não enfermiça, dentro de uma realização do bem pelo bem. Então, todos aqueles que desde já
contando com as suas possibilidades, com as suas limitações, mas buscar esse movimento, já estamos desenvolvendo esse ser humano do futuro. Muito legal isso, né? Eu quis trazer essa foto que eu achei ela muito interessante e bastante ilustrativa, mostrando tudo que nós acabamos de falar nessa foto. Olha que interessante, né? E aqui está uma ação do fazer o bem pelo bem. Aqui está retratado uma ação de o que a esquerda não sabe o que faz a direita. Bem legal, né? Nesse mesmo capítulo do Evangelho, fala lá do óbolo da viúva. Então ele diz: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes fartava, ao passo que ela deu do que lhe falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Então, essa passagem do óbolo da viúva é quando Jesus estava lá com os apóstolos na porta do templo. Eles colocavam lá um vaso onde eram depositadas as oferendas, lá, as ofertas. E vinham aqueles que traziam grandes depósitos ali, né? Grandes quantidades de moedas. E essa viúva, ela veio com uma única moedinha. Então Jesus, observando aquela cena, faz esse comentário com seus apóstolos. Aí ele fala assim: essa viúva, ela deu muito mais, porque ela deu pela espontaneidade, pelo prazer, pelo amor de doar alguma coisa. Doou até do que ela não tinha. Então, todo aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Porque às vezes a gente se prende nessa questão de porque eu preciso esperar eu ter condições. Então, para realizar o bem, sempre é possível. Sempre estamos em condições de realizar o bem. Procure-as e elas lhes depararão. Se não for de um modo, será de outro. Porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Percebe? Então, a realização do bem, ela é possível a todos, em todas as condições. Quando derdes, essa é uma outra passagem que está ali nesse mesmo capítulo, quer dizer, dentro desse mesmo foco, né? Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos, por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Está mostrando aqui, então, é uma parábola, né? Convidar quer dizer, então é aquele bem totalmente desinteressado. É o bem pelo bem. É o bem sem a ostentação. Então, quem que ele vai convidar? Então, convida quem não pode te retribuir. Então, é a mesma mensagem. Então, ele diz lá que
Isso aqui ainda dentro do capítulo do Evangelho. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Quer dizer, quando você já realiza o bem sem fazer alarde daquele bem, sem fazer toda uma divulgação para que seja visto, para que seja elogiado, né? Para que receba a gratidão. Mas então ele diz que quando já se consegue fazer isso, já é um grande mérito. Porém, ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Então, assim, constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto para encarar as coisas de mais alto, do que faz o vulgo, quer dizer, do que é mais comum, é necessário abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Então é aquela total inversão que nós comentamos atrás. Então, entendendo essa vida futura, o que a gente pode entender pela vida futura? Toda essa sequência, nós somos eternos. Então, um dia estaremos lá na luz, um dia teremos alcançado a luz dentro dessa trajetória que Jesus indica no seu Evangelho. Então, o bem totalmente desinteressado, totalmente desvinculado do egoísmo, então é esse abstrair-se. Então, a criatura que realiza o bem sem ostentação e principalmente em segredo, então ele não está querendo se colocar ali dentro de uma vitrine. Pelo contrário, a comunhão é com o Pai, a comunhão é com Deus. Por isso que a Joana fala que é refazer o vínculo com as suas origens espirituais. Então, não são a observação, o aplauso externo que vai fazer a diferença, mas sim essa sequência, essa libertação, quer dizer, essa potencialização desse ser divino que mora dentro de nós. Então, finalizando, vamos concluir que o não saiba a mão esquerda o que dá a direita significaria que a verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eu achei fantástico essa conclusão aqui, porque aqui está mostrando a verdadeira generosidade com toda essa inversão que a Joana estudou aí dentro desse capítulo. Quer dizer, a ponto de o benfeitor, ele ainda se coloca como o beneficiado. Então, aqui é o ponto final, quer dizer, é a chave de ouro de toda essa reflexão. Então, é quando o benfeitor inverte os papéis. Ele se coloca como um beneficiado dentro daquela ação que figura como benfeitor. É isso, meus irmãos. Desejo a todos muita paz.